Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Chegamos ao último dia do calendário cristão, domingo de Cristo, o Rei do Universo. Ele vem para nos lembrar de que Jesus domina sobre tudo e sobre todos. Isso deve nos trazer alegria ao coração, pois nós estamos sob esse governo, e esse governo nos faz muito bem. Portanto, sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ouçamos agora o prelúdio pela organista especialmente convidada Regina Lacerda. Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus, dizendo a Ele que nós somos gratos por este domingo tão especial nas nossas vidas, rendendo a Ele toda a honra, glória e louvor. Falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nosso coração se enche de alegria por estar na Tua presença. Sabemos que Tu és o único e verdadeiro Deus, cheio de glória, honra e majestade. Por isso, Senhor Deus, a Ti nós tributamos louvor. Por isso, a Ti, Senhor Deus, nós prestamos culto e Te rogamos, ó Pai, que Ele suba como cheiro suave ao Teu trono de graça. Fala conosco ao longo deste momento. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia. Se tiver uma Bíblia consigo, tome nas mãos nesta hora. Vamos visitar as páginas do Antigo Testamento, em particular do livro dos Salmos, para a leitura do Salmo deste que é o Domingo do Cristo, Rei do Universo. Um domingo muito especial dentro do calendário litúrgico cristão, em que os nossos olhos se voltam à contemplação do mistério da divindade de nosso Senhor, que é Rei sobre tudo e sobre todos. O salmo apontado para este domingo é o de número 93. Portanto, encontre na sua Bíblia o Antigo Testamento, nele o livro dos Salmos, e aí o salmo de número 93, cuja leitura completa fazemos desde agora, palavra que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Aprendemos com a palavra lida e dada a nós por intermédio do salmista acerca da majestade do nosso Deus. Ele é o Rei que está acima de todas as coisas e que soberanamente rege todo o universo. Mas a despeito da sua majestade e glória, é Ele também aquele que se faz próximo a nós,
muito particularmente na pessoa do seu Cristo e no agir do seu Espírito que habita os nossos corações. É a este Deus que se aproxima de nós e que nos chama para junto de si, que nos volvemos nesta bendita e tão preciosa hora de oração. Estamos adentrando um tempo de contrição e recolhimento em que por alguns instantes nos colocaremos a sós com o Pai Celeste para falar-lhe no íntimo do nosso coração. No silêncio de nossa prece, faremos a Ele a confissão de nossos pecados e receberemos das suas mãos divinas o renovo que vem com a sua graça e o seu perdão. Entregaremos aos seus cuidados tudo aquilo que tem angustiado a nossa alma e o faremos na certeza da sua resposta fiel e, por certo, na sua graça, havemos de achar paz. Se você puder, onde está agora, dobre os seus joelhos e coloque-se assim diante do Senhor. Se não, ao menos baixe a cabeça e feche os olhos por alguns instantes, porque nós vamos conversar com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nas Tuas mãos depositamos os nossos anseios todos, as inquietações que perpassam os nossos corações e que militam contra a nossa paz. Tudo às Tuas mãos entregamos, certos de que és conosco, de que és por nós, de que estás sensível àquilo que se passa conosco, de que estás com braços abertos e mãos estendidas para acolher e abençoar. E assim, descansamos nos Teus cuidados e encontramos no Teu agir misericordioso o renovo desta paz excelsa que só Tu mesmo tens para dar e que graciosamente concedes aos que são Teus. Bendito sejas, Senhor. Rogamos-te que permaneças conosco, dando-nos da Tua bênção e dando-a também àqueles que estão ao nosso redor todos os dias, aos quais tanto amamos, que são caros aos nossos corações e cujos nomes, cujos semblantes, em pensamento, nesta hora, elevamos a Ti em oração. Dispensa sobre todos o Teu favor e nós Te glorificaremos com o testemunho de vidas alcançadas pelo Teu poder. Esta é a nossa prece e nós oramos no nome santo do Teu Cristo, que é Jesus, o Messias prometido, nosso bendito Salvador. Amém. Somos o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos reuniu a fim de nos abençoar com os seus cuidados que jamais cessam e o seu amor, que não tem medida e nem tem fim. Um só rebanho. Esta é a verdade cantada pelo coro Aidéa Moraes. Um só rebanho, composição de Leon Morris, com o acompanhamento da pianista especialmente convidada, nossa irmã Regina Lacerda. Ouçamos o coral, acolhamos a mensagem do seu canto.
A palavra de Deus nos ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ela está nos dizendo o seguinte, que se você não coloca Deus na sua vida, o seu esforço é inútil. Sabe de uma coisa? O meu esforço e o seu esforço não é inútil, pois nós sabemos que tudo vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que vivenciamos vem das bondosas mãos do Senhor. Por isso nós amamos a Ele e ao seu reino. Por isso nós nos dedicamos e nos envolvemos com tudo que é concernente a esse Deus maravilhoso. Você está vendo aí na sua tela agora uma forma como você pode contribuir com o reino de Deus na nossa igreja. Você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou mesmo o seu depósito e assim participar da expansão do reino de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Quero que você feche seus olhos para orarmos juntos e assim agradecermos a Deus por ter o seu cuidado nas nossas vidas. Falemos com Ele. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o nome, pois sabemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. E o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a alegria de sabermos que o Senhor nos protege, que o Senhor nos dá tudo o que temos necessitado. Te agradecemos por este cuidado e te rogamos, dá-nos sempre um coração grato a Ti, que, Senhor Deus, nunca nos falte o desejo de participar do Teu reino. Nesta oração nós também te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrirmos as nossas Bíblias, a fazê-lo juntos, desta feita no Novo Testamento. Estamos visitando o Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, fácil de encontrar. Vamos abrindo em Lucas e localizando nele o capítulo de número 6. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 6. E o texto da nossa leitura é aquele compreendido entre os versículos de número 6 e 11. Estamos, portanto, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, lendo no capítulo 6, o trecho que vai do versículo 6 ao 11º. Palavra que diz assim, acompanhe. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Já há muitos anos, o nosso país assumiu a posição da laicidade enquanto Estado. O Estado brasileiro se declara um Estado laico. Isso significa que o Estado não toma partido, particularmente, de religião alguma, mas assegura aos seus cidadãos a liberdade religiosa, liberdade de crença e culto. Cada um segue a religião que mais lhe convém, onde encontra o substrato para o exercício da sua fé, da sua espiritualidade. E há, inclusive, aqueles que optam por não aderir a religião alguma. E está tudo bem. O problema é que, no nosso país, não raro, vemos uma certa
confusão que se processa entre a realidade do laicato ou da laicidade e a realidade do ateísmo. Diria, e inclusive eu faço com segurança, que intencionalmente muitos se servem da bandeira da laicidade para tentar implementar uma agenda que de laicidade nada tem, profundamente ideologizada. Ela anda de braços dados com a posição do ateísmo e faz de tudo para que ela venha a vigorar por força e constrangimento. Quando movimentações desta ordem são percebidas, pessoas afeitas à religião, não raro, se sentem incomodadas e buscam até mesmo agir e fazer frente a esse mover. Mas eu diria que este, hoje, é um perigo menor face a outro que me parece muito mais sério e preocupante. É quando estas movimentações são feitas não no intuito de oferecer oposição à nossa religião, mas antes de moldar a nossa religiosidade. E aqui eu quero estabelecer uma distinção entre estas duas noções. Quando falamos de religião, falamos de uma realidade institucional ou institucionalizada. As religiões estão fundamentadas nos seus credos, doutrinas, dogmas, textos sagrados, lugares sagrados, ritos sagrados, etc. E a religiosidade? A religiosidade é o modo como cada um de nós vivencia a sua religião. Religiosidade, portanto, é coisa individual, pessoal e intransferível. E o texto que estamos apreciando hoje nos coloca na condição de examinadores de nossa própria religiosidade. Sim, isto é o seu ensejo. E nesta perspectiva, sua leitura se faz deveras desafiadora. Ela nos propõe sairmos um pouco da nossa zona de conforto e nos olharmos com franqueza no espelho, aferindo se nossa religiosidade tem de fato correspondido aos valores de fé que professamos. E é desde esta perspectiva que eu convido você a nos debruçarmos sobre o texto agora com um pouco mais devagar e atenção, percebendo nas suas entrelinhas as implicações do que é dito para a nossa própria vida e para a nossa religiosidade em particular. Se você tem uma Bíblia consigo, deixe-a aberta agora ao longo da nossa meditação e vamos conferindo uma vez mais no texto e nos seus detalhes que ele tem a nos comunicar. O relato começa no versículo 6 dizendo: sucedeu que em outro sábado. A menção a um outro sábado se justifica porque o episódio narrado anteriormente, que tem início no versículo 1 desse mesmo capítulo, se passa num sábado também. E não é coincidência que estes dois episódios estejam assim conectados ou dispostos de forma sequencial. É que este é um tema importante para o evangelista que está abordando-o agora aqui nesta sessão do Evangelho.
o modo como Jesus e os seus discípulos vivenciam o sábado. Note que a menção ao sábado não é mera referência temporal. Quando os evangelistas registram o dia de sábado como o dia preciso em que se passa um acontecimento, este dado tem fortes implicações na narrativa. O dia de sábado sempre foi e ainda é, dentro da tradição judaica, um dia muito diferenciado e especial. Aliás, é o único dia dentro do judaísmo que recebe um nome propriamente dito: Shabat, a expressão hebraica que significa descanso e que nós aportuguesamos para sábado. O dia que Deus estabeleceu e que determina o ritmo da semana. Sim, segundo os relatos do livro do Gênesis, já o primeiro livro da Bíblia, e da Torá, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou. E então determinou aos homens que vivessem segundo este mesmo ritmo. Há 6 dias em que se deve trabalhar, mas no dia do Shabat, no dia do sábado, devemos cessar as nossas atividades ordinárias e nos dedicarmos àquilo que trará refrigério às nossas almas e a renovação de nosso vigor, que vai nos conectar com a fonte de toda a vida, de toda boa dádiva, de todo o dom perfeito e de todo o bem, as coisas do alto, o Criador. O dia do sábado, o Shabat, era um dia marcado pela observância dos preceitos religiosos. E é por isso que, segundo o costume dos judeus e conforme a narrativa que estamos lendo, naquele dia de sábado, Jesus se vê na sinagoga, diz o texto, e ali desempenha o seu mistério, exercita o seu dom, ele ensina. Para que você entenda o que Jesus está fazendo, é importante lhe falar um pouco sobre o que é a sinagoga. E eu lhe digo, a sinagoga era o lugar de reunião da comunidade de fé. Estamos falando de um momento na história do judaísmo em que toda a religião estava estruturada em função de um templo, o Templo de Jerusalém. Aquele santuário era o único lugar autorizado pela religião oficial para a realização do culto legítimo. Ali se realizavam os sacrifícios que eram aprovados pelos sacerdotes e, entendia-se, aceitos por Deus. Não havia nenhum outro lugar alternativo em que o culto e os sacrifícios pudessem ser realizados. Isso trazia dificuldades para todos os judeus que não estavam em Jerusalém. Como fazer para dar manutenção à religiosidade? Como é que a gente faz para se alimentar espiritualmente residindo tão longe do único local aprovado para o culto? Era justamente para preencher essa lacuna que a sinagoga servia. A sinagoga era o espaço onde a comunidade de fé se reunia para ler as Escrituras, para meditar nas Escrituras, para orar e cantar segundo os salmos e assim dar manutenção à própria religiosidade. Dia de Shabat, dia de sábado, era dia de ir para a sinagoga. E ali está Jesus, na sinagoga daquele lugar. E nela acha-se presente uma outra figura também muito curiosa, interessante. Um homem, diz ainda o verso 6, cuja mão direita estava ressequida. Estamos aqui diante de um termo
cujo sentido exato não somos capazes de compreender bem. No entanto, intuitivamente percebemos que este homem tem na sua mão um problema. Um problema que é visível, que é claramente percebido pelas demais pessoas. Eu não sei dizer se esse homem nasceu com esta deformidade, com esse defeito, com esse problema físico, ou se isto resulta de algum mal que lhe foi infligido, um acidente, uma agressão, quem pode dizer? O fato é que este homem é um homem diferente e que nesta sociedade certamente se via estigmatizado. Estamos falando da sociedade judaica do primeiro século, que, grosso modo, entendia problemas físicos desta natureza como sintomas de problemas espirituais. As pessoas julgavam que um cego, um manco, um aleijado, um paralítico estivessem pagando na carne por pecados cometidos. E isto era amplamente aceito e reconhecido como algo consubstanciado pela doutrina das Escrituras. E é o que leva, por exemplo, os discípulos de Jesus a, no capítulo 9 do Evangelho de João, diante de um cego nascença, indagarem ao mestre: Mestre, o que aconteceu? Quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi ele ou foram os seus pais? Ora, pessoas nesta condição eram consideradas, portanto, impuras e não encontravam um lugar de legitimidade no cerne da religião oficial. Pessoas com tais condições físicas tinham a sua presença vedada no templo, não poderiam adentrá-lo e ficavam estigmatizadas socialmente e frequentemente eram empurradas à margem da sociedade. Esse homem que ali está, este homem da mão ressequida, é alguém que tem visto ser tolhido o seu lugar, que tem visto serem tolhidas as suas potencialidades, que tem enfrentado dificuldades grandes, por certo, para atuar ou mesmo sobreviver na sua própria sociedade, em meio ao seu próprio povo e, ademais, é até simbólico e significativo nesse sentido que o seu problema esteja na mão direita, uma vez que a mão direita, dentro do simbolismo que é próprio do judaísmo de então, era uma figura representativa da capacidade de ação de uma pessoa. Estamos falando, portanto, de alguém estigmatizado pela sociedade, pela religião, que encontra dificuldades para agir ou mesmo subsistir e que, no entanto, se encontra naquele lugar, na sinagoga, no dia do Shabat, no dia de sábado, fazendo exatamente aquilo que se espera de um judeu piedoso. Está ali para ouvir a voz do Senhor, lhe falando por meio das Escrituras, dos Salmos, da liturgia sinagogal, das demais pessoas. Estão presentes ali também, diz o verso de número 7, escribas e fariseus. Escribas e fariseus, na sociedade judaica do primeiro século, estão sempre juntos. Na verdade, os escribas, de um modo geral, eram adeptos do farisaísmo. E os fariseus, de um modo geral, partilhavam as habilidades que distinguiam os escribas. Os escribas eram os profissionais da escrita. Eles tinham a habilidade de ler e escrever e desempenhavam-na profissionalmente. Os fariseus eram um grupo dentre muitos outros que se distinguia pelo radicalismo com que buscava viver
os valores da fé judaica, da lei de Deus. O apelido fariseu, inclusive, significa separado, distinto. Escribas e fariseus eram vistos pelas pessoas como figuras modelares, que deveriam ser admiradas e que serviam de exemplo para as demais. E, frequentemente, entre estes, aqueles que eram reputados por mestres, por particularmente doutos nas Escrituras, os doutores da lei. Escribas e fariseus são, portanto, figuras destacadas e representativas da religião oficial. E estão presentes naquele recinto, diz o texto, mas não movidos pelo desejo de exercitar a sua religiosidade ou desenvolvê-la. Eles estão ali movidos por um capricho muito curioso e que coloca os mesmos sob suspeição. Eles estão ali, diz o versículo 7, observando a Jesus. Não como quem deseja aprender dele alguma coisa, mas buscando nele ocasião de que o acusar. Estão procurando nele, diz o verso 7, uma falta, verificando se fará uma cura ou algo semelhante no dia de sábado, a fim de acusá-lo. Ora, Jesus estava ali ensinando, diz o verso 8, e conhecia os pensamentos destes que o observavam. E sabendo daquilo que passa pelos seus pensamentos, age da maneira como relata o evangelista. Chama para o centro, para lugar de destaque, o homem da mão ressequida, cujo nome sequer conhecemos, mas que se distingue de maneira inequívoca por essa marca que carrega no corpo. Jesus diz a ele, verso 8, levanta-te e vem para o meio, e ele, levantando-se, obedeceu a Jesus, permaneceu de pé. Então disse Jesus aos escribas e fariseus, segundo o verso 9, o que parece a vocês? É lícito ou não, num dia de sábado, fazer o bem? É lícito ou não, num dia de sábado, salvar a vida ou deixá-la perecer? A pergunta de Jesus coloca dificuldades para os seus ouvintes, estes que desfrutam de lugar privilegiado no meio daquela sociedade, que se destacam nela como figuras de proeminência, figuras exemplares, dignas de admiração e imitação até. As dificuldades advêm da lei oral. Sim, os judeus conheciam então uma lei escrita, a Torá, e uma lei oral que deriva desta. São tradições que advêm dos rabinos que pensavam as minúcias da Torá, as suas implicações para o dia a dia e tentavam apontar caminhos para que as pessoas pudessem percorrê-los. Uma das questões trabalhadas na tradição oral era justamente esta: como ficam as funções de um médico num dia de sábado? É legítimo ou não que o médico trabalhe no Shabat? E, em linhas gerais, o que a tradição oral dizia é: se houver risco de morte iminente, o trabalho do médico é legítimo, é aceitável. Ou seja, se uma pessoa estiver engasgando na sua frente, na mesa de jantar, com um pedaço de carne, prestes a morrer por sufocamento, você está autorizado a intervir e salvá-la. Mas se não há risco de morte iminente, o caso deve aguardar e o médico só deverá trabalhar no dia seguinte. Ora, Jesus está colocando diante deles esta questão porque é muito cômodo dizer: olha, este homem está com esta mão ressequida há muito tempo, há muitos anos. É possível até que tenha nascido assim, defeituoso, como dizem. Ora, este homem não começou a padecer este mal agora. Ele esperou esse tempo todo.
e pode esperar um dia a mais. Que diferença isso vai fazer? Eu digo a você, é cômodo e até confortável tratarmos de maneira tão banal o sofrimento que perpassa a vida do outro. Ah, não somos nós os que sofrem, não somos nós os deficientes, não somos nós os estigmatizados, não fomos nós os marginalizados, nem a nós foi negado o lugar de legitimidade no meio da religiosidade do povo, no meio da religião oficial, no meio da sociedade como um todo. Ah, não foram as nossas potencialidades que se viram tolhidas de maneira tão brutal como as daquele indivíduo. É muito cômodo, é muito fácil dizermos, ele pode esperar um pouco mais. Porém, aos olhos de Jesus, há uma sensação de urgência que não deve ser contornada, mas enfrentada diretamente. Aos olhos de Jesus, há uma vida sendo tolhida e o seu agir, que é para a vida, se faz manifesto agora. Este é o tempo oportuno. Inclusive, tendo em vista que o sábado foi feito pelo Senhor para o homem e não o contrário. Este é o assunto desde o versículo 1 deste mesmo capítulo, quando Deus estabeleceu o Shabat, o dia de descanso, fez isto para a promoção da vida e da vida humana, para que o homem não se veja reduzido a uma função, como uma máquina, mas para que se veja plenamente humano, podendo desenvolver plenamente as suas potencialidades, é que o sábado lhe foi entregue, qual dádiva sobremodo preciosa. Portanto, que dia mais oportuno do que este, senão o sábado, para que este milagre se opere? Jesus chama aquele homem para o centro. Jesus diz ao homem, diz o verso 10, estende a tua mão, ele o faz e a mão é restaurada. À vista de todos, fico maravilhado imaginando esta cena, imaginando a mão ressequida, defeituosa, se tornando sã, e isto para que todos pudessem ver. Diante de uma cena assim, eu tenho certeza de qual seria a nossa reação em nossa igreja local. Ouviríamos brados de aleluia e glória a Deus, ouviríamos cantos de louvor com coro, órgão e grande euforia. Afinal, é o poder divino se manifestando de modo inequívoco em meio a todos nós. No entanto, não é esta a reação observada naquela sinagoga. Diz o verso 11 que os representantes da religião, os destacados religiosos, os escribas, os fariseus que ali estavam, se encheram de furor com o milagre e discutiam agora entre si o que fariam a Jesus. E nós sabemos como a história vai terminar, porque os líderes religiosos prenderão Jesus, acusando-o de heresia e forçarão as autoridades romanas a crucificá-lo. Ora, é neste ponto em que nos vemos compelidos à reflexão. Que religiosidade é esta que se manifesta em tais condutas, em tais reações? Que Deus é este que se vê refletido em atos assim? Um Deus que prefere ver aquele homem aleijado, com a sua mão ressequida, que prefere vê-lo estigmatizado e sofrendo com os complexos que perpassam a sua alma, que prefere vê-lo na marginalidade e excluído
excluído, com as suas potencialidades tolhidas, com o seu lugar de legitimidade lhe sendo negado. Um Deus que prefere a imposição de tamanho sofrimento a um filho seu para ver atendido o seu capricho de obediência. Este Deus em nada se parece com o Deus que se manifesta na face bondosa de Cristo Jesus. Como faz falta o Rubem Alves. Rubem Alves, o conhecido teólogo, escritor, pensador, tantas outras peculiaridades lhe eram próprias, tantas qualidades a destacar, foi julgado herege por muitos. Mas os hereges são úteis na medida em que nos provocam a reflexão e nos fazem exercitar o pensamento crítico. Rubem Alves criticava uma certa espiritualidade que observava nas pessoas que infligiam a si mesmas sofrimentos, fazendo-o deliberadamente à guisa de agradar a Deus. Ele falava de penitências e flagelos, como subir uma longa escadaria de joelhos debaixo do sol quente. Ele dizia: eu não entendo um Deus assim, que se alegra com cascas de feridas nos joelhos dos seus filhos. Que Deus é esse que tem prazer em cascas de feridas? Como pai, as cascas de feridas nos joelhos das minhas filhas me angustiam, me dilaceram o coração quando vejo uma das minhas filhas sofrer. Por menor que seja o seu sofrimento, me sinto compelido a trocar de lugar com ela e experimentar eu mesmo a dor que lhe toca a fim de aliviá-la. Ora, um Deus que não se sinta assim é um Deus pior do que eu mesmo, e neste não quero crer. A face de Deus que se manifesta em Cristo Jesus é precisamente a face do amor. Ele é aquele que veio ao nosso encontro e que se permitiu morrer na cruz do Calvário a morte que cabia a nós. O sofrimento que nos era devido, ele levou sobre si, a fim de nos salvar, comunicando-nos com a sua redenção, a plenitude da vida que só mesmo ele tem para dar. E à luz do texto lido, do episódio narrado pelo evangelista, somos compelidos a refletir sobre nossa própria religiosidade. Note, Jesus nunca se posicionou de forma contrária à religião a qual ele mesmo pertenceu, mas colocou em xeque a religiosidade de muitos. E hoje o seu evangelho coloca em xeque a nossa também. Afinal, se nossa religiosidade não nos tornar mais sensíveis à dor daqueles que estão ao nosso redor, para nada servirá. Haja vista que Deus mesmo definiu o modo como deseja ser amado e cultuado. É através do amor que praticamos uns para com os outros. Assim serão vistos e reconhecidos como meus discípulos, diz o Senhor, no amor que tendes uns para com os outros. Que assim seja. Amemos, pois, de fato e de verdade, não meramente com palavras e afetos subjetivos, mas com ações concretas que promovem a vida e o bem comum. E que, por meio da nossa religiosidade, a vida e o bem ao nosso redor se multipliquem. E que, assim, o nosso Deus seja glorificado e a sua glória manifesta pelo trabalho das nossas mãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Adentramos ao momento das comunicações. Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui para o Dia Nacional de Ação de Graças. Dia Nacional de Ação de Graças.
Ou seja, celebraremos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E como gratidão ao Senhor, nós traremos alimentos não perecíveis para abençoar outras pessoas. Então guarde bem, nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, às 19 horas, Dia Nacional de Ação de Graças, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana, celebrando a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E como demonstração da nossa gratidão ao Senhor, nós traremos gêneros alimentícios não perecíveis. Arroz, feijão, óleo, tudo aquilo que você sabe que vai abençoar outra pessoa. Eu estarei aqui, Coro Aideia Moraes estará aqui, o grupo de louvor da igreja estará aqui. Eu espero te encontrar aqui também. Chegamos ao fim de mais um calendário litúrgico que se abre diante de nós. É o período do Advento, que irá nos preparar para o Natal. Mas a atmosfera natalina já chegou. Nossa igreja será enfeitada. O Coro Aideia Moraes já está preparando uma bela cantata. E nós teremos aí no dia 8 de dezembro o Natal das Crianças. Tudo para você guardar esta data tão especial para nós, quando nós celebramos a encarnação do Verbo. Envolva-se com tudo o que está acontecendo. Prepare-se aí para assistir a cantata e para participar do Natal das Crianças, que você deve orar, você deve contribuir, deve se fazer presente, trazendo crianças para este dia. Você sabe que nas nossas programações do departamento infantil, você pode contribuir com algum alimento, algum víveres, um doce, um bolo, alguma coisa assim, para o dia especial. Se você puder também, você vem, participa, tomando conta das crianças, colocando o refrigerante no copo e abençoando também a programação. E se você não pode nada disso, você pode contribuir com algum valor. É só você acrescentar 0,3 centavos como identificador. A nossa tesouraria saberá que você está abençoando a programação das nossas crianças. O Natal está chegando e nós estamos cheios de alegria para celebrá-lo outra vez. E a nossa campanha pelos novos aparelhos de ar-condicionado da igreja continua a pleno vapor. E eu tenho uma ótima notícia para te dar. A princípio, nós pensamos em 5 aparelhos e desses 5, nós já adquirimos 2. Eles ainda não estão instalados. Devido ao grande feriado, eles ainda não foram entregues, mas em breve serão colocados no nosso templo. Afinal de contas, o calor veio para ficar. Daqui para frente é esquentando cada vez mais. Por isso, nós precisamos que você olhe com carinho esta campanha. E por falar em Natal, você pode pensar em presentear a igreja com a sua contribuição. Claro, tudo aquilo que Deus colocar no seu coração e de acordo com as suas possibilidades. O Conselho estabeleceu 0,9 centavos como identificador para esta campanha. Você pode fazer do seu Pix, a sua transferência, tudo de forma segura e acrescentar 0,9 centavos, pois nós saberemos que você estará contribuindo para esta campanha que nós precisamos tanto. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você à prece final. Vamos orar como aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Vamos fazê-lo com fé e não de forma mecânica, pesando cada palavra. Vamos fazê-lo juntos e a uma só voz, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.